Tá voando 40, 50 hectares hora com o teu avião. Se tu tá acostumado a voar hoje 40, 50 hectares hora, esse vídeo é para ti, tu vai ver que vai dar uma grande diferença no teu dia a dia e na rentabilidade do teu avião. É muito fácil seguir pequenos procedimentos na utilização de polígono de melhor rumo, que vai trazer um grande retorno financeiro para tua empresa. Mudando o teu GPS de primeira, segunda e terceira geração que tu tem hoje para um de quarta geração, tu vai ganhar absurdamente mais, utilizando recursos muito simples e muito objetivos e melhorando os processos da tua aplicação aérea e da tua fazenda de maneira muito mais objetiva e rentável. Aqui eu só entender hoje qual a importância de utilizar as tecnologias mais modernas, os sistemas mais interativos, sistemas mais conectados, para que tu realmente possa utilizar no teu dia a dia e ter vantagem em utilizar uma tecnologia dessa. Então muitas vezes a gente vê as empresas de aplicação, fazendas, utilizando aviões de última geração, porém utilizando tecnologia antiga, utilizando GPS de primeira, de segunda e terceira geração. E aí a pessoa acaba não entendendo por que investindo numa nova tecnologia, pulando para a quarta geração, os GPS mais modernos, ele vai ter uma rentabilidade melhor, ele vai conseguir voar mais hectares hora, e ao mesmo tempo fazer todo o controle, toda a gestão dessa aplicação de maneira muito mais eficiente. Então nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar hoje pequenos detalhes para que realmente tu tenha um retorno financeiro daquele teu investimento e aí tu vai entender na prática como é que isso funciona. Então para a gente ter uma ideia aqui, ó, a gente tem uma área, peguei aqui uma área aleatória que eu montei aqui no Travicar Connect. Essa mesma área pode ser montada no Google Earth ou qualquer outro programa, mas o importante é mostrar o que aqui? Que pequenas movimentações, pequenas decisões na tua empresa, na tua fazenda, resultam numa produtividade muito maior, resultam numa eficiência do avião de maneira muito mais expressiva. Números que podem pular aí de 20%, 25%, 30% a 60%, 70% de um maior rendimento operacional, justamente por tu trabalhar com detalhes que são de maneira fáceis, simplistas, mas que muitas vezes não são utilizados. Então, para a gente ter uma noção aqui, eu peguei uma área, para a gente ter uma ideia, uma área simples aqui, fiz um rabisco aleatório em cima aqui do mapa, para a gente ter uma ideia como é que isso funciona, qual é que é onde é que a gente consegue ver ganho numa operação como essa e que ferramentas a gente pode utilizar para ganhar, de fato, utilizando tecnologias mais modernas. Então, assim, essa área, por exemplo, ó, eu selecionei ela aqui. Todo o GPS de quarta geração, ele vai ter recursos, obviamente, que vão te facilitar a tua vida. Então, o que é um recurso que vai facilitar a tua vida? De maneira bem simples, a gente tem um botão no GPS, aí eu vou falar para vocês primeiro do GPS, depois eu vou falar, depois do Travicar Connect, as diferenças de uma utilização ou outra. Então, o GPS ele vai ter um recurso chamado de melhor rumo. O que é o melhor rumo? O GPS, então, ele vai te apresentar qual é a menor quantidade de faixas necessárias para realizar uma pulverização numa área, num polígono, obviamente. Então, para quem não conhece, isso aqui é um polígono de aplicação. Então, isso aqui seria uma área demarcada pela fazenda, solicitando que fosse feita a pulverização nesse polígono, tá? A partir desse momento, a gente tem um polígono e como é que é feito o trabalho normalmente quando tu tem um GPS de primeira geração, segunda geração, e muitas vezes, mesmo no de terceira, no de quarta geração, onde o operador não tem conhecimento na utilização dos recursos que tem disponível no GPS. Então, o que ele faz? Ele voa utilizando e marcando o AB voando. O que significa marcar o AB voando? Significa tu entrar, então se tu olhar aqui no mapa, é tu entrar numa posição da área, com o avião, sobrevoar ela em linha reta e sair numa outra extremidade. A partir desse momento, o piloto marca o AB voando. O A é a entrada, o B é a saída do tiro. Muitas vezes ele ainda marca o C voando. O que é marcar o C? É tu vir aqui na outra extremidade marcando o ponto mais longo da área. Então ele vai marcar o ponto C aqui automaticamente. Estou simulando aqui uma área qualquer, de maneira aqui instrutiva, e ele vai praticamente definir esse polígono quando não há um polígono. Ele vai fazer isso sem enxergar o polígono, e muitas vezes ele até tem o polígono da área que tem que ser realizada, a fazenda entrega esse polígono da área, mas ele não utiliza o recurso do GPS, não utiliza o recurso de um Travicar Connect, ele vai lá e faz o voo. Então ele vai marcar o A, vai marcar o B e vai definir a linha de entrada, vai definir o ângulo de entrada
no polígono que ele vai trabalhar. O que acontece a partir do momento que ele define o ângulo de entrada fazendo um voo AB? Ele não tem a precisão de saber o botão de melhor rumo, qual é a menor quantidade de faixas disponíveis. Então, eu estou usando aqui, obviamente, o Travicar Connect, e a gente vai enxergar aqui, de maneira bem precisa, esta área aqui, por exemplo. Essa é uma área de 479,67 hectares. Tá? Então, 480 hectares, vamos arredondar aqui. Esta área, ela vai ter 113 faixas de aplicação. Aqui embaixo aqui dá para a gente ver, ó, 113 faixas, se eu utilizar o ângulo 202 de entrada da área. Ou seja, 113 é a menor quantidade de faixas disponíveis para eu realizar esta área aqui. Então, o que acontece? Quando o piloto faz o voo às cegas, o que é fazer um voo às cegas? Marcar o AB voando. Ele não sabe qual é que ele teria que entrar no ângulo 202 e muito menos ele vai acertar o ângulo 202 fazendo um voo AB. Ou seja, com a aeronave só marcando num botão lá, sobrevoando e marcando a área. Então, a gente vai ver aqui que se pelo computador, pelo GPS de quarta geração e pelo Travicar Connect, o que a gente vai ter? Ele vai marcar para nós já a melhor entrada da área, que é o ângulo 202, e vai me dizer, olha, com 202 a gente vai ter somente 113 faixas para realizar essa área aqui. Se eu deixar e entrar aleatório, eu vou partir do pressuposto que a gente vai fazer algo sem definição nenhuma, sem nenhum domínio. O quanto que é essa variação? Então, não esquece que a gente está com 113 faixas no melhor rumo dessa aplicação. Eu vou fazer uma mudança aleatória, como se a gente tivesse entrado no ângulo 195. Olha ali que já pulou para 119 faixas. Então, a gente tinha 113, a gente já está em 119. Se o piloto errar de novo a angulação, entrei no ângulo 30, ele pularia de 113 faixas para 126 faixas. E assim, sucessivamente, eu já estou ali no ângulo 185, que também é um ângulo propício do piloto fazer a escolha dessa entrada nessa área, ele já está com 135 faixas, ou seja, ele vai ter que fazer, ele tinha 113 na medida que o computador faz para ele, e na medida que ele faz aleatoriamente voando, ele já está aí tranquilamente com 22 faixas a mais. Ou seja, o que significa 22 faixas a mais? Significa que ele vai ter que pousar mais, significa que ele vai ter que fazer mais balões para completar essa área, e automaticamente esse tempo maior de balão, esse tempo maior de trajeto, todo esse movimento vai resultar em tempo maior para realizar essa pulverização. E aí tu imagina se tu tem, essa é uma área de 480 hectares, arredondando. Tu imagina se eu tenho que fazer uma área de 115 hectares, outra área de 120, outra área de 130, outra área de 210, e sucessivamente ao longo do dia eu faço essa série de erros na marcação do ponto AB. Eu faço o ponto AB voando, e onde eu podia fazer o ponto AB através de um GPS de quarta geração, Travicar modelo 3. Na Travicar tanto faz, é modelo 1, 2 e 3, os três modelos são de quarta geração, que é a geração da conectividade, geração de maior rendimento de aplicação. O que tu vai ter? Tu tem uma informação muito mais precisa, muito mais objetiva. Então, se eu for trocando o ângulo aqui, a gente vai 137 faixas, 149, 153, 158, e eu vou ter aqui para a nossa original, que é o ângulo 202, que eu vou ter 113 faixas. Então, o que acontece? Tu viu ali que chegou até 158 faixas numa aplicação na qual eu podia fazer somente 113. Aí a pergunta que vem, quantos por cento significa este erro de marcação de ponto AB? Essa marcação do ponto AB de forma, vamos dizer assim, sem utilizar os recursos de um sistema computadorizado que já faz a conta matemática de quantas faixas precisa naquele polígono preciso. Então, quando a gente fala de rentabilidade, quando a gente fala de autonomia do avião, e eu citei isso várias vezes, não adianta eu pegar um avião que tenha um tanque de 3.000 litros, de 2.500 litros, de 2.000 litros, e eu trabalhar com esse avião como se ele fosse um tanque de 600, um tanque de 1.000, onde eu vou fazer um trabalho muito mais demorado do que eu precisava fazer
porque eu não segui procedimentos básicos de trabalho. Então, o GPS de quarta geração, principalmente o Travicar, ele traz isso de maneira muito facilitada, muito objetiva, na qual tu já entra, se tu não tem o arquivo. Então, como tu faz esse trabalho para incluir o melhor rumo, tá? E tu não fazer o AB voando, o que que acontece? A gente vai fazer o AB, a gente vai pegar o polígono que a fazenda vai nos fornecer, a gente vai levar, ou a gente já pode ter ele no GPS, abrir lá e selecionar ele, ou a gente vai receber o arquivo, a gente vai abrir ele no Travicar Connect, tanto no celular ou no desktop, e a gente automaticamente vai remeter esse arquivo para o GPS. Esse arquivo que vai para o GPS, ele pode ir, por exemplo, só o polígono. Vamos supor que seja só o polígono, sem nenhum planejamento mais avançado. Recebi o polígono no GPS, abri o polígono e eu tenho um botão ali no GPS que significa melhor rumo. Eu clico nesse botão, ele automaticamente dá a menor quantidade de faixas necessárias para realizar aquela pulverização. A partir desse ponto, este é o melhor, melhor ângulo de entrada para realizar esse trabalho. É óbvio que a gente também tem uma segunda colocação que vem ser relacionada à estratégia que vai ser selecionada para fazer o trabalho. Então eu não quero me alongar muito aqui nesses planejamentos, eu vou deixar para um outro vídeo a questão da estratégia mal escolhida também, o quanto que isso reflete numa aplicação, o quanto que isso aparece de erro e tu tem que voar muito mais do que tu precisaria voar para fazer o mesmo trabalho. Então vamos trabalhar agora neste vídeo apenas o polígono e o melhor rumo. Então a gente tem a versão de melhor rumo dada pelo GPS, num botão no GPS, diretamente no equipamento dentro do avião, ou a gente tem ele dado no Travicar Connect. Qual é a diferença das duas gerações do melhor rumo? Quando a gente vai fazer o melhor rumo através do GPS, direto no aparelho, a gente vai ter a informação da menor quantidade de faixas, certo? E se a gente não puder utilizar essa versão de menor quantidade de faixas, a gente vai ter que utilizar algum outro ângulo para fazer o trabalho. Só que o outro ângulo, quando tu vai para o aparelho GPS mesmo para fazer a escolha, ele vai começar a te dar ângulos pelos vértices dessa área. Automaticamente ele começa a usar parâmetros para escolher outros melhores rumos, mas ele vai se basear nos vértices. Aí vem o negócio, nem sempre os vértices gerados pelo melhor rumo do GPS direto lá dentro da cabine do avião, vai ser a menor quantidade de faixas de novo. Por quê? Porque ele vai se basear nos ângulos ao redor dessa área. Ele não vai se basear na contagem daí das faixas. A partir do momento que eu tenho o Travicar Connect, eu consigo fazer o mesmo trabalho que seria feito dentro da aeronave, eu consigo fazer antes de chegar na aeronave, e eu consigo fazer de maneira bem mais precisa uma função que é a gente realizar a informação de outros parâmetros aqui. Quais são esses outros parâmetros? E além de eu receber a menor quantidade de faixas, tá, através do Travicar Connect, eu vou conseguir ter a informação de qual seria a melhor estratégia que eu deveria utilizar para realizar esta área. Então, automaticamente, o Travicar Connect vai me dizer, ele já vai me indicar qual é o melhor ângulo de entrada e vai me indicar também qual é a melhor estratégia a se escolher. Numa segunda etapa, ele vai me fornecer mais 8 informações de ângulo, na qual eu vou me basear para quando eu chegar lá no trabalho na pista e eu tiver alguma adversidade desse ângulo, do melhor ângulo de entrada, ele vai me apresentar mais 7 ou 8 ângulos extras para que eu possa escolher de menor quantidade de faixa também, do tempo mais rápido para realizar esse trabalho. Então, através do Travicar Connect, ele vai fazer uma triangulação entre o hangar que tu vai sair com o avião, a pista que tu vai fazer o abastecimento dos teus voos, próxima da tua área, e ele vai triangular todas essas 3 informações da área junto com isso e vai delimitar a melhor estratégia e os melhores 8 ângulos para realizar esse trabalho de maneira mais rápida. Então, ele, além de trazer o melhor, ele traz mais 7 informações nessa precisão. Então, o que significa isso? Que essa informação fica à disposição do piloto também. Se ele tiver que alterar esse melhor ângulo, ele já tem 7 opções a mais para escolher. Então, esta é a diferença de quando tu trabalha levando em consideração
o melhor rendimento hora do avião, o que é o melhor rendimento hora? É poder pulverizar mais hectares em uma única hora. Então esta é a lógica do avião. Eu tornar ele mais hábil, mais rápido, mais preciso, para que ele faça mais hectares por hora e faça sempre uma aplicação muito mais eficiente. Essa é a lógica de utilizar uma aeronave de maneira muito mais, com retorno financeiro muito mais preciso. Então, por que eu vou falar que o percentual vai de 25%, 30% a 80% de diferença utilizando polígonos? Porque eu parto do pressuposto, a gente viu aqui na prática, que eu ia fazer uma área com 113 faixas e eu tenho que fazer uma área com 158 faixas porque eu errei o ângulo de entrada da minha área. E não é que eu errei porque eu quis, é porque eu não tenho como saber qual é o melhor ângulo da menor quantidade de faixas voando manualmente o avião, fazendo o voo sobre essa área. Eu não tenho como fazer essa conta matemática de cabeça vendo uma área na minha frente. Então a experiência do piloto faz com que ele escolha os ângulos, a entrada de área que ele acredita que seja mais precisa, que vai ser a menor quantidade de faixas, porém, não é uma escolha que ele tenha com uma assertividade, porque provavelmente ele vai errar essa angulação, que seja 1, 2, 3 graus de diferença, isso muda completamente a quantidade de faixas que vai ter que ser utilizada. Então, basicamente, com uma dica simples dessa, tu transforma a tua aviação agrícola, transforma a tua fazenda num avião muito mais produtivo. Então, o que significa quando tu tem um avião e tu está usando um GPS de primeira, segunda e terceira geração, tu não tem um ganho operacional, vamos dizer, de maneira absoluta, porque tu não consegue ter acesso a recursos, ou os recursos são muito dificultosos de se utilizar. Utilizando o GPS de quarta geração da Travicar, tu tem isso muito facilitado, utilizando o Travicar Connect, é uma maneira muito prática, que eu fiz aqui, o Travicar Connect, e se eu já quero terminar essa área e encaminhar ela, tá, para uma operação, eu simplesmente faço ela e encaminho ela direto para o avião. Então, isso tudo que a gente está fazendo aqui é para mostrar que todas essas funções, que vamos dizer assim, esse domínio daquilo que tu tem acesso no teu avião, daquilo que tu tem disponível para trabalhar, que tu faça uso dessa ferramenta e tu veja na prática que uma angulação marcada de maneira aleatória representa uma faixa, muito mais faixas adicionais para o teu trabalho. Correspondente mais faixas adicionais corresponde a muito mais tempo de voo, que pode ser minutos, pode ser horas. Então, isso passa a ser absurdo. Onde tu pega uma aeronave, que tu tem um custo hora aí de torno de R$4.000, quanto que vale o minuto dessa aeronave? Quanto que custa um minuto perdido, às vezes 30 minutos, às vezes 1 hora a mais para fazer uma área, às vezes 2 horas a mais. Então, isso tudo está significando menor produtividade do teu avião, maior custo para realizar o mesmo trabalho, e tu tem tudo isso de maneira muito facilitada num GPS de quarta geração à tua disposição e apertando simplesmente um botão, fazendo pelo Connect, tu vai apertar 3 botões e vai remeter para o avião. Então, isso tudo é muito fácil de se trabalhar, é muito objetivo, e aí tu chega numa situação que tu vai entender por que essa história toda de evolução dos GPS e por que a importância de uma evolução. Então, com o teu GPS de primeira geração, tu não sabe nem o que tu está fazendo. Tu não sabe nem o que tu está vendo numa aplicação. E a gente pode afirmar com absoluta certeza, tem muitas aeronaves trabalhando com GPS de primeira geração, ao qual nem tela tem para verificar basicamente onde que passaram com o avião por cima, entendeu? E aí nem se fala quando tu consegue um GPS segunda geração, que tu já tem acesso a telas, de qualquer maneira, tu não consegue entender essa rentabilidade. Então, vamos falar em números, tá? Sendo bem prático. Se a gente pega quanto custa um GPS hoje aí de quarta geração, a Travicar tem GPS hoje de quarta geração a partir de R$89 mil. Então, a gente vai entender aqui. Tem GPS de 89, 109 e 139. O que significa isso? O sistema básico de operação. Aí tu acrescenta isso mais aos acessórios, para tu ter um trabalho mais completo, mais objetivo. Mas se a gente pegasse só o GPS básico do avião, tá? Sem acessório algum, que a gente vai entender, quem sai de um GPS de primeira geração, de segunda geração, e ele cai num GPS de quarta geração, Travicar modelo 1, o que ele vai ganhar objetivamente? Ele passa a ter acesso a isso que eu estou mostrando aqui,
esse acesso ao melhor rumo, esse acesso a voar com polígonos, muda totalmente o trabalho dele. Aí eu falo assim, Felipe, mas o cliente não me mandou o polígono, eu não tenho polígono. Você não tem problema algum, a gente vai ali, tanto pelo GPS de mão, tanto pelo Travicar Connect no aplicativo de mão, ou aqui no Travicar Connect no Áreas, eu posso marcar uma área aqui tranquilamente, ó, eu seleciono e eu já vou demarcar uma área. Eu já sei, o cliente foi lá e me mostrou na área, ó, Felipe, esta área aqui eu tenho que fazer, ó. Eu venho e seleciono aqui, ó, rapidamente, com o mouse, seleciono a área que eu quero fazer o trabalho, certo? Que eu quero fazer a aplicação, o cliente me mostrou, mais ou menos me mostrou o local, eu demarco aqui e já estou com o meu polígono pronto. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, voar com polígono, se o cliente não entrega o polígono, é muito fácil, eu posso fazer isso aqui pelo desktop, eu posso fazer isso pelo celular, aqui pelo Travicar Connect, direto pelo celular. Então eu posso fazer na beira da pista mesmo, o cliente me mostra onde é que está a área, eu abro aqui o Travicar Connect e eu faço a utilização aqui no Travicar Connect para fazer aqui a minha área, certo? Aqui na área de mapas, automaticamente eu faço a mesma coisa aqui, ó. Se vocês olharem, vou mostrar aí vocês, ó. Automaticamente eu faço a mesma coisa, eu tenho um mapa aqui e eu vou fazer a seleção das áreas e vou marcar o polígono, marcando um polígono manual aqui dentro, com todas, ó, vou marcar um polígono, faço a mesma coisa aqui e termino com um polígono pronto, definido aqui no meu GPS. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que tanto faz o meio que o teu cliente utiliza para te passar informações, tu não tem desculpa para não utilizar ferramentas que vai fazer tu ganhar um valor muito maior que esse valor. Eu falei aqui, talvez eu possa até estar sendo pessimista nos números que eu estou falando, e a gente tem acesso ao número de muitos clientes que nos relatam diariamente aqui os ganhos que tiveram, e esses números ultrapassam esses percentuais que eu estou passando para vocês, porque a realidade da aviação agrícola, muitas vezes a gente acha que a gente tem o domínio completo da informação, mas a informação ela está correndo do nosso lado e a gente não olha para ela e não entende. E isso é muito natural que aconteça isso, e aí por isso que a Travicar bota uma equipe de suporte disponível para vocês, para que tudo que é duro que vocês tiverem relacionado a como faço para ganhar mais, como faço para melhorar rendimento, como faço para evoluir, todo o pessoal está pronto e apto para ajudar vocês. Então, qual é que é o intuito? Que vocês ganhem mais dinheiro. Que a aeronave voe a quantidade de hectares de maneira adequada a que aquela aeronave foi designada. Então, tu tirar todo o suco do avião, vamos falar de maneira mais objetiva. E aí a gente pega as empresas que têm GPS de primeira e segunda geração, o que a gente vai enxergar? Que a perda diária numa aplicação é muito grande. A perda diária, o dinheiro que fica na mesa, ou seja, tu saiu para voar e tu terminou e fez 40 hectares hora. Isso é o normal. Isso não é nenhuma, se duvidar, isso é uma operação normal. Quanto mais, às vezes, faz muito menos que isso. E aí alguém vai dizer, não, mas Felipe, eu já estou fazendo 50, 55. Pois é, mas talvez podia estar fazendo 100, podia estar fazendo 110, podia estar fazendo 90. Então, tudo isso é o interessante de se entender e tudo está relacionado ao polígono que tu tem à tua disposição para fazer essa área e tudo está relacionado à quantidade de faixas virtuais que vão se criar aqui em cima com o melhor rumo para tu fazer essa área. Então, aqui no Travicar Connect, viram que eu marquei o polígono aqui de maneira objetiva, né? Foi ali, marquei o polígono. Eu posso muito bem clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui em cima, e ele já vai te levar direto para o planejamento. Aí eu clico no planejamento, clico aqui, melhor rumo. Automaticamente eu já tenho aqui, ó, já sei que esta área eu faço ela com 30 faixas. Então foi uma área que eu marquei aleatória, e eu sei que com ela eu faço 30 faixas. Aí se eu começar a errar aqui, se eu começar a errar a faixa de entrada, já está em 32 ali, ó, pode ver aqui, está em 32. Se eu marcar o AB voando, eu já estou em 33, já estou em 35, já estou em 38, já estou em 39, já estou em 40, entendeu? Então, 41. Então, todos esses trabalhos que a gente viu, né? Saiu de 30 para 41, o número de faixa. Aquilo ali é marcar o AB voando, é pegar aleatoriamente e marcar. É óbvio que numa área como essa aqui, que é pequena, que nós estamos falando de 40 hectares, eu marquei ela praticamente ela tem uma parte bem comprida, ela não tem um monte de ponta, é uma área boa de se voar. O que tu vai entender? Que o teu erro vai ser menor. E mesmo um erro menor já tinha 11 faixas a mais. Agora pega uma área totalmente cheia de pontas, partes mais compridas, diagonais, o que tu vai enxergar? Tu vai começar a ver
que a quantidade de faixas é muito maior o teu erro. Então, toda essa informação aqui de maneira prática e objetiva aqui que eu estou mostrando para vocês é um mero domínio simples aqui de utilizar o mapa. Tanto se eu fizesse, eu podia fazer um polígono no Google Earth aqui sem problema nenhum também, ia dar o mesmo resultado, só que eu não conseguiria enviar de maneira online para o avião. Eu teria que pegar o arquivo, baixar no pendrive, levar até o GPS e plugar no GPS. Os GPS de quarta geração, tu já tem isso de maneira online, tu simplesmente usa o Travicar Connect, faz a mesma marcação do polígono, se tu não tem o polígono, se o teu cliente não te forneceu, e tu simplesmente remete ele aqui para o avião. Então, esse trabalho aqui, essa simplicidade de realizar um trabalho hoje e usar polígono é um item de necessidade básica. Tu não pode mais decolar teu avião e fazer uma aplicação sem utilizar polígono e sem utilizar ferramentas de recurso que te tragam os melhores rumos para a tua pulverização, que equivalem a ter as menores quantidades de faixas necessárias para fazer a aplicação. Isto é de maneira inadmissível que a gente vai encarar em 2025 alguém ainda fazer esse tipo de operação. Então, por que isso está à disposição? Está à disposição há bastante tempo já. E a gente entende que tem algumas dificuldades, às vezes as fazendas não encaminham as áreas, às vezes as áreas mudam, às vezes tem que agrupar áreas, mas tu vai fazer agrupamento de áreas direto aqui no Travicar Connect também. Ah, filho, a fazenda mandou 3, 4 áreas aqui, agora é para aplicar tudo junto. Abre o Travicar Connect, seleciona as áreas, manda juntar as áreas e remete online para o GPS ali na tua frente, toda essa área agrupada. Ou pode fazer aqui também pelo desktop, é a mesma coisa. Então, esta praticidade que eu trago para vocês e essa dica aqui infalível, que é voar com polígono e voar com o melhor rumo já setado pelo GPS ou pelo Travicar Connect. Daqui para frente, a gente começa a tratar depois de outras formas, que nem eu fiz para vocês ali. A gente ainda tem equipamentos que nos trazem benefícios, a gente ainda tem estratégias, as melhores estratégias para aquele tipo de área que vão nos trazer mais retorno financeiro, mais velocidade para operar elas. E essas estratégias, elas são realizadas de maneira também muito fáceis aqui pelo Travicar Connect. E a gente vai entender ali o que o Travicar Connect faz. Ele vai fazer uma explanação bem simples aqui, que ele vai trazer benefícios aqui, ó. Por exemplo, essa área aqui é uma área que não falei, é uma área simples, ó. Ela traz aqui, ó, uma variação de 29 minutos até 35 minutos aqui para fazer essa área. Essa aqui é uma estratégia que se eu errasse, eu ainda não teria tanto errado, mas aqui já dá símbolo de erro, tá? Mas tem áreas e modelos de áreas que essa estratégia ultrapassa números exorbitantes, porque a gente acaba errando muito fazendo aquela área, entendeu? Então essa lógica de operação que começa a dar uma diferença nas áreas que a gente começa a utilizar e começa a ver. Então esse exemplo aqui, ó, que eu mostrei ali, ó, essa aqui já, um outro ângulo, por exemplo, já me torna até 7 minutos aqui, onde eu posso errar essa área diretamente, objetivamente. Então, tudo isso vai somar minuto por minuto no meu erro. Outra dica muito simples que a gente vai trabalhar também aqui de maneira bem objetiva para mostrar. Tempo de solo, como eu melhoro a minha equipe de solo para fazer o trabalho de solo de maneira ágil, com segurança, com todo o domínio, porém, em vez de ficar os 5 minutos ali abastecendo e fazendo todo o procedimento de abastecer a parte química do avião, às vezes eu perco 15 minutos, às vezes eu perco 7, às vezes eu perco 9. Como é que eu padronizo isso? Então, tem uma série de dicas que a gente tem para trazer para vocês aqui de maneira objetiva, rápida, prática, que vão mudar o dia a dia de vocês. E a Travicar está aqui justamente para isso, trazer maior rendimento financeiro para o nosso cliente. Quem usa a tecnologia Travicar, quem usa os produtos Travicar, tem a certeza de que vai melhorando cada vez mais a sua rentabilidade de hora, a sua eficiência na deposição, o seu cliente, quando a área tu presta isso para terceiro, o teu cliente vai ficar muito mais satisfeito e quem tem avião próprio vai ficar automaticamente vai ficar satisfeito porque vai realizar o trabalho de maneira muito mais precisa e objetiva. Então fica a dica para vocês aqui, voo com polígono e voo marcando o melhor rumo é a melhor saída para a tua rentabilidade de hora do teu avião.